paz do Senhor, bom dia. Está iniciando mais um culto, um momento de reflexão. Eu estou aqui com meus irmãos e minhas irmãs, o irmão Alex, o Bida, o Marcelo, o Vinícius, a Chores, para juntos podermos refletir na palavra de Deus, juntos podermos adorar ao nome de Deus. E você, claro, o nosso convidado, sinta-se à vontade de participar através dos comentários, através do compartilhamento desse vídeo. E o que nós estamos aqui nos propondo, e a única coisa que podemos te oferecer nessa manhã, é um momento para que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada com Deus, sobre a sua existência. E claro que todas as outras coisas, todas as suas outras necessidades, todos os seus outros anseios, somente o nosso Deus, segundo a sua bondade e sua misericórdia, que pode realizar na sua vida. Mas estamos aqui para junto orarmos e refletirmos na palavra de Deus. Eu quero já passar para o Bida para fazer essa oração inicial, apresentar a todos os que vão começar a nos acompanhar através desse vídeo, a todos que vão assistir posteriormente, e agradecer a Deus, né, Bida, de começar esse dia, essa semana, né, não é nem um dia, começar essa praticamente penúltima semana do ano de 2020. Claro que, né, não que vá mudar alguma coisa, virar o calendário, né, a gente já aprendeu que a vida é um contínuo, né? Mas agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu de nos levantar, de poder respirar, de estar com a nossa família, quem está tomando café da manhã agora, quem está jantando, quem está almoçando, né? Quem está trabalhando, poder agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de tentar de novo, né? Como diz Lamentações 3, quando o sol raia, né, o sol aparece no horizonte, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós e é uma nova oportunidade que Ele nos dá de tentar de novo. Então, Bida, por favor, nos leve em oração ao Senhor. Bom dia, né, irmãos? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos também que estão assistindo essa live aí, né? Igual o pastor falou, né, que penúltima semana de 2020, né? Um ano tão complicado, né, irmão? Um ano tão triste, né? Lamentável, né? Das coisas que tá acontecendo tanto aqui no Brasil como no mundo, né? Não só por causa dessa doença, né, irmão? Em geral, né? Por causa de tudo que está acontecendo, né? As doenças, a falta de amor, a violência cada vez mais aumentando, o homossexualismo aumentando, tudo, prostituição aumentando, né? E o que eu fico mais triste, assim, né? E agradecendo sempre a Deus, né? Pelos privilégios de a gente acordar com vida, né? De mais um dia de vida, mais um domingo, né? E eu fico analisando, assim, igual eu comentei com os irmãos ontem numa live que a gente fizemos ontem, que infelizmente as pessoas, de vez em chegar mais a Deus, elas estão cada vez mais se afastando de Deus, né? Mas que nós vamos entrar em oração agora e lembrar, né, que só existe um Deus, né, um Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que nada foge do controle dele, apesar que tem pastores que falam que essa doença pegou Deus de surpresa. É uma pessoa falar uma asneira dessa, é uma pessoa que nunca conheceu Deus, né? Igual eu estava conversando com um rapaz ontem que estava muito triste, né, que o pastor que levou ele para a igreja, né, levou ele para a igreja, o pastor descambou, né, abandonou o ministério, voltou a fazer as práticas que ele praticava. Eu só falei uma palavra para ele assim: irmão, eu vou falar uma coisa para o irmão, será que realmente esse pastor teve realmente encontro com Jesus? Se realmente ele tivesse encontro com Jesus, ele não tinha largado Jesus. Então, irmãos, eu falo para os irmãos, aconteça o que acontecer, a gente somos seres imperfeitos, a gente somos falhos, pecadores, a gente erra toda hora, todo minuto, a gente peca. Mas eu falo para os irmãos, uma coisa eu falo para os irmãos: Jesus, ele nunca vai abandonar, nunca vai nos abandonar. Quem abandona ele somos nós, o ser humano que abandona ele. Porque Jesus, ele falou lá em Mateus 28:20, que estaria com nós todos os dias, até o fim dos tempos. Então, crê, irmãos, que Jesus nunca vai... Você pensa que vocês estão sozinhos? Vocês não estão sozinhos. Até aquela pessoa que está no hospital, está internada lá, Jesus está com ela lá. Ele nunca vai abandonar.
funcionar. Então, cria nessa esperança, porque, infelizmente, hoje, o mundo está sem esperança nenhuma. Mas isso é o que é? É o cumprimento da palavra de Deus. E nós que somos cristãos, a gente somos privilegiados. A gente tem a maior esperança de todos os tempos. A volta do Senhor Jesus Cristo, que está próximo, irmãos. As coisas que está acontecendo muito rápido. Muito rápido. E é uma pena que muitos, eu não vou falar cristão, né? Muitos crentes não estão prestando atenção em nada. Só estão buscando coisas terrenas. Irmãos, aprende uma coisa, aqui tudo é passageiro. E nós aqui somos peregrinos nessa terra, aqui nós só estamos de passagem, amém? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse culto, e orar também, irmãos, pelas famílias, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas também que perderam seus empregos, tá bom? Soberano Deus, maravilhoso Deus, nós entramos na Tua presença humildemente em oração, Senhor Jesus Cristo, agradecendo por mais esse privilégio de acordar com mais um dia de vida, meu Pai. Eu peço humildemente que o Senhor venha abençoar nossos irmãos aqui dessa live, todos os seus familiares, as pessoas também que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir depois também, Senhor, essa live, que o Senhor possa, meu Pai, através dessa ministração, desse culto, através da sua santa e maravilhosa palavra, libertar essas pessoas, meu Pai. Eu lhe peço, meu Pai, do sofrimento, que estão sem esperança também, esse ano tão triste que nós estamos passando aqui, meu Pai, tanto aqui no Brasil como no mundo, meu Pai. De milhões de famílias chorando seus entes queridos, que partiram. E que é mais triste, que partiram sem a salvação, né? Isso que dói, que é mais triste. Quantas pessoas, meu Pai, que partiram sem a salvação, que ouviram falar do teu amor, do evangelho, mas infelizmente fecharam o coração para o Senhor. Então eu peço também, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia também dessas pessoas também, que estão internadas nos hospitais, com todo tipo de doença, tanto aqui no Brasil, como no mundo, Senhor. Eu peço que o Senhor visite os hospitais, os pronto-socorros, também os lares também das famílias também, meu Pai, que estão passando situação difícil, situação financeira, situação na família, de vícios, todo tipo de constrangimento que eles estão passando ali, peço, meu Pai. Oro também, Senhor, pelas pessoas também que geram empregos também, tanto aqui no Brasil como no mundo, e que não é fácil, meu Pai. A carga tributária aqui nesse país é terrível para manter uma empresa. Que o Senhor venha socorrer essas pessoas também, eu lhe peço. Tem misericórdia, Senhor. Aquelas pessoas também que estão sendo perseguidas também em outros países também, eu lhe peço. O Senhor venha ter misericórdia, meu Pai. Estão tendo perseguição ferrenha, eu lhe peço. Não que a gente aqui no Brasil também não tenha perseguição, só que a nossa perseguição aqui é outro tipo de perseguição, uma perseguição mais velada. Mas eu peço humildemente que o Senhor venha ter misericórdia nesses nossos irmãos também, eu lhe peço. E mais é só isso que eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar mais uma vez esse culto. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Marcelo, agora é com você. Faz um louvor aqui e nós vamos ter a decisão de abrir a porta do coração para Cristo entrar. Amém? Decide abrir a porta do teu coração. Decidi fechar a porta e se isolar no seu problema. Desistir de ficar fora, nada mais vale a pena. Hoje passa os seus dias no mesmo lugar. E o céu nublado lhe roubar a alegria. Mas o sol ainda brilha pra você.
você. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Fecho todas as janelas, luz alguma entra aqui. Não há ventos favoráveis que eles sofrem pra seguir. Desligou toda a canção que lhe dissesse pra sonhar. Deu a escuridão e se esqueceu que ainda é dia, mas o sol ainda brilha pra você. Hoje eu vim pra te dizer, o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Abra tua janela para ver, abra a porta para receber, para ver a luz dissipar a noite dentro de você. Eu só vim pra te dizer, o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Pra viver. Amém? Medita na letra dessa canção. Jesus é a luz do mundo, a luz que brilha em você. E a vida ainda é linda para se viver, né, Marcelo? É claro que muitas vezes, devido ao sofrimento, nós nos trancamos dentro de nós mesmos, né? E é como disse essa canção que o Marcelo cantou sobre o sol da manhã, né, que é Cristo Jesus. Malaquias diz que o sol da justiça ele brilharia. E talvez você se encontre, né, nessa condição dessa música, dessa canção, de ter se trancado, fechado a sua vida para todas as possibilidades, mas mesmo que todas as tentativas tenham falhado, todas as possibilidades tenham falhado, ainda existe uma possibilidade que é Cristo Jesus. E como nós vamos meditar hoje, não é algo difícil de ser alcançado. Essa luz, este caminho, não é algo que vai
vai ser impossível ou que exista pré-requisitos da sua parte para trilhar este caminho. Eu gostaria de convidar os irmãos, todos aqui, inclusive você que está nos assistindo, a meditar juntamente conosco no livro de Mateus. O capítulo é o de número 11, o verso é o de número 28 e 29. Eu vou contar aqui com os meus amigos para me ajudarem, né, nos seus comentários, como sempre, mas diz assim o texto. Eu vou ler numa versão, para você que está chegando pela primeira vez, eu vou ler numa versão da Bíblia na linguagem contemporânea, então pode ficar um pouco diferente do que você está acostumado de ouvir ou de ler. Diz assim: Jesus disse: você está cansado, esgotado, farto da religião? Venham a mim. Siga comigo e você vai recuperar a sua vida. Eu lhe mostrarei como ter um descanso verdadeiro. Trabalhe e caminhe comigo e veja como eu faço. E aprenda o ritmo não forçado da graça. Eu vou repetir. Você está cansado, esgotado, está farto da religião? Venha a mim. Siga comigo e você vai recuperar a vida. Eu lhe mostrarei como é ter descanso verdadeiro. Trabalhe e caminhe comigo, veja como eu faço e aprenda o ritmo não forçado da graça. Jesus, em Mateus 11, 28 e 29. Veja que hoje nós vivemos um tempo de uma sociedade, e isso inclusive os cristãos, cansados, sobrecarregados, sem vida, muitas vezes vivendo de modo automático. Muitas pessoas perderam a capacidade até de refletir sobre o caminho que a sua vida tem trilhado. Tem um louvor, uma canção que eu gosto muito, e depois se o Marcelo relembrar aí das cifras e puder tocar no final, é um louvor que diz, olha, refletindo sobre a minha vida, vi quantas coisas erradas eu pratiquei. Mas aí, na própria canção vai dizer, mas Jesus não deixou de perdoar. E é isso, muitas das vezes, hoje, no tempo de hoje, nós perdemos essa capacidade de reflexão. Tá aí o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos é claro, uma data comercial, mas nós estamos a 5 dias do Natal, e nós vemos as ruas lotadas, os shoppings lotados, de pessoas correndo atrás de presentes, mas são ruas lotadas, shoppings lotados, de corações vazios, de almas vazias, que estão atrás de uma completude, de se completar com coisas materiais. São ruas cheias desses corações vazios que querem, através de um presente, recuperar um ano inteiro de um casamento destruído. Querem, através de um presente, recuperar um ano inteiro em que não deram atenção para os filhos. Ou então, recuperar em um dia, por lembrar que Jesus veio ao mundo, recuperar a sua devoção a Deus em um dia. E isso cansa. E isso pesa. E isso não é evangelho. Veja que Jesus ele faz um convite, e que nos dias de hoje, né, Alex, é muito distorcido, e aí eu chamo o Alex para esse momento, porque as pessoas não têm curiosidade, né, Alex, de procurar o que diz o original da palavra de Deus. E muitas vezes nem de ler o que diz a Bíblia. Elas ficam somente
no que os pregadores falam. E veja, esse texto é tido como, olha, você está cansado de sofrer, você está cansado de ter problema, venha Jesus. E não, o texto está falando que Jesus está dizendo para o povo que os fariseus, que os religiosos cansavam esse povo. Eles colocavam tantas regras, tantos obstáculos, que o povo estava cansado, sobrecarregado, esgotado de servir a Deus. Estava sem vida. E Jesus chama eles para relembrarem o que era a graça de Deus, né, Alex? Então, às vezes, até a falta de pesquisar a fundo o que o texto está querendo dizer causa uma carga também desnecessária na vida das pessoas, né? Tá ouvindo? Ouviu, né? E aí, a gente aprende que as coisas que têm valor são aquelas difíceis de conseguir. Que as coisas que são boas, vamos dizer assim, entendi, beleza. As coisas que são boas, as coisas que são de valor, são aquelas que são difíceis de conseguir, são aquelas que nos custam muita coisa, são aquelas que nós temos que nos sacrificar por elas. E em algum momento da nossa vida foi nos ensinado que o que vale a pena é aquilo que exige de nós esforço e sacrifício. E que nós devemos insistir nisso, mesmo que esteja causando dor, mesmo que esteja causando sofrimento, é isso que vai dar valor à conquista. E isso não é uma verdade. As coisas, né, as coisas não têm valor, o valor das coisas não estão nas dificuldades de conquistá-la. E esse conceito, infelizmente, foi levado para o reino de Deus. Infelizmente, esse conceito de que você tem que se sacrificar, de que você tem que pagar um preço, né? A gente ouve muito isso dos crentes, né? Olha, você tem que pagar o preço, você tem que, olha, se você não pagar o preço, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, né? Você não vai ser aceito por Jesus, Jesus não vai... E aí, pega emprestado aquele hábito da penitência que a Igreja Católica colocava nas pessoas. Olha, você tem que ter a penitência, você tem que se chicotear, né? Olha, você não pode fazer a barba, você não pode depilar as pernas, você tem que usar num calor de 45 graus para ser aceito por Deus, você tem que usar terno e gravata, um terno preto, para você ser aceito por Deus. Você não pode ouvir a Alfa FM, porque a Alfa FM é coisa do diabo. Então, é a penitência. Você tem que se chicotear, você tem que ir trabalhar, né? Você trabalha você tem um trabalho pesado, mas você tem que ir em jejum, porque é o sacrifício. Olha, você tem que deixar de pagar a sua conta de luz, a conta de água, a fatura do seu cartão, porque é um sacrifício. Então, veja, as pessoas colocam o valor do evangelho na dificuldade de se obter a salvação, de se alcançar a salvação. Mas o evangelho de Cristo Jesus, olha que interessante, meus irmãos, o evangelho de Cristo Jesus inicia-se com a conta paga. É isso. O evangelho de Cristo Jesus inicia-se com o meu débito, com o seu débito, com o nosso saldo, com a nossa nota promissória, paga. A Bíblia diz, fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue. Então, com uma única vez, com um único ato de Deus, o pagamento total foi feito através do sacrifício suficiente e eficaz de Cristo Jesus. A nossa liberdade, a nossa libertação, tá aí, eu vou dizer de novo, para você que é fã de culto, de libertação, a nossa libertação
foi feita, paga, através do sacrifício de Cristo. E este sacrifício foi admitido pelo Pai, por Deus, nosso Senhor. Isso é graça. A religião, o evangelho dos homens, coloca que para você obter a salvação, você tem que seguir um conjunto de regras, um conjunto de leis. E a Bíblia diz que a salvação é para aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ah, Wesley, mas eu não me sinto digno. Mas quem disse que você tem que se sentir digno? Ah, mas eu não estou preparado. Mas quem disse que você precisa estar preparado? Mas eu ainda cometo erros. E quem disse que você tem que parar com os seus erros para seguir a Jesus? Veja, não é você que vai fazer a obra. Não é você que vai ser o agente causador da transformação na sua vida. Não é o pastor, não é a igreja, não é quantos dias você vai no culto, não é qual a tradução da Bíblia que você usa, não é o tamanho da Bíblia que você usa, não é o tipo de roupa que você usa que vai ser o agente de transformação na sua vida. E sim, o próprio Senhor Jesus Cristo. E veja, ele faz um convite: venha, caminhe comigo e veja como eu faço. Sabe por que o cristianismo não é um caminho difícil de seguir? Assim, não no sentido de difícil, de que não vai haver dificuldade, mas no sentido de ser algo pesado, oneroso, sacrificial. Porque nós vamos caminhar com aquele que já trilhou o caminho. Veja, Jesus não está nos convidando para trilhar um caminho, nos dando uma lanterna na mão e falando assim, se vira. Ele está nos convidando e dizendo assim, olha, venha, caminhe comigo e veja como eu faço. Não é como o Bida faz, não é como o Alex faz, não é como o Vinícius faz, não é como o Marcelo faz ou como o Wesley faz. Veja como eu, o Cristo, o Salvador, faço. Mas aí aqui eu abro um parênteses. Como você vai ver como Jesus faz se você não se dedica a ler a Bíblia? A conhecer esse Cristo, este Salvador. É preciso a gente desconstruir essa ideia de que a salvação, por ser pela graça, de ser uma coisa que eu não necessito fazer nada, ela não tem valor de ser conquistada. É aí que muitos entram pelo caminho da religião. O que eu faço? É aquela pergunta, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo responde, olha, creia no Senhor Jesus Cristo. Não, isso daí é muito fácil, só crer. Não, eu tenho que botar um terno, eu tenho que mudar o meu linguajar, eu não posso chamar ninguém mais de você, eu tenho que chamar de varão e varoa, eu tenho que comprar uma Bíblia do tamanho de um notebook, eu tenho que andar de terno e gravata, eu tenho que parar de conversar com os meus amigos, eu tenho que mudar o meu corte de cabelo, agora eu tenho que andar com um sapato que dá para pentear o cabelo nele. Por quê? Porque é fácil, é muito fácil só aceitar e crer no Senhor Jesus. Não pode ser assim, mas é assim. Venha a mim. Esse é o convite de Jesus. Você está cansado. Você não está aguentando mais. Quantas pessoas, no dia de hoje, eu só vou abrir um parênteses, estão voltando a frequentar os cultos nas igrejas com medo. E não precisa ser assim. Quantas pessoas estão dentro da igreja negando o sofrimento que estão vivendo? E não é isso que Jesus te chamou para fazer isso. Jesus não te
chamou para ficar sorrindo que nem um idiota sempre. Jesus não te chamou para negar a realidade que você está vivendo. Jesus está te convidando para você se desfazer desses fardos que os fariseus atuais têm colocado sobre você. Veja o que diz em Mateus 23, do 4 ao verso 7. Mateus 23, do 4 ao verso 7, vai dizer assim, ó. Em vez de dar... Aí Jesus está falando para o povo dos fariseus. Olha só. Em vez de dar a vocês a lei de Deus, como se fosse uma comida e bebida com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles os amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso das regras e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são um contínuo show. Shows de moda, orações enfeitados com mantras num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira das mesas nos jantares. Primam por posições de destaque. E aí eu abro um parênteses aqui para você olhar para a configuração das igrejas de hoje, né? Enquanto você que vai na igreja, você senta ali num banco de madeira, duro, ou numa cadeirinha branca de plástico, o pastor está quase num trono, alto, no destaque. Veja, não é o Wesley que está falando isso, não é os meninos aqui, o Bido, o Marcelo, o Vinícius, o Alex está falando isso. É o próprio Jesus. Não, eles gostam do destaque. Você ali senta quase, né, Bida? A gente que às vezes é um pouquinho mais pesadinho assim, a gente senta naquelas cadeirinhas brancas assim, com medo das pernas arriar e você cair no meio da igreja. E o pastor tá lá, deitado no trono, vermelho, geralmente é vermelho. Diga-se de passagem, tem aquelas coroinhas aqui do lado da cadeira. E Jesus já disse isso, gostam do lugar de destaque. Fazem um show de moda, né? Hoje, antigamente, né? Eu sou daquela época mais tradicional, você só viu o cara de terno azul, cinza e preto. Hoje você vê amarelo, prateado, dourado, bronzeado, cobre, vermelho, azul, gravata borboleta, cabelo... como que fala aqueles que o pessoal usa hoje em dia? Cabelo platinado, é isso que fala, né? Sim. Vou pedir para minha produção, a Cris, mandar aqui, tá, se é platinado mesmo. Você vê que o pessoal enfeitou, aqui usam uns sapatos de couro de cobra, de crocodilo. Já tem pastor que usa uma gravata de espelho, cara, de espelho. Sabe? Esses dias eu vi um camarada com uma gravata de espelho, era vidro, espelho. Então, você vê que se cumpre isso. E cabelo arco-íris, que eles falam, né? Que eles pintam de... E aí você vê que geralmente esses caras colocam fardos pesadíssimos sobre as pessoas. Não faça isso, você tem que pedir a bênção do pastor, vai viajar, vai tirar férias. Cabelo blindado, obrigado. Obrigado, mano. Cabelo blindado. Não é platinado, é blindado. O pastor já usa cabelo blindado, né? Antigamente, que o Valteir não está aqui hoje, né? Que eu ia usar o Valteir de exemplo, mas os pastores de antigamente tinham o modelo do cabelo do Valteir, mais parecido com o do Marcelo, assim, né? Uma coisinha mais de lado, assim, uma barbinha sempre feita, né? Já tem cara que pastor que faz sobrancelha, né? Enfim, não vamos entrar por aí. Não é esse o intuito da mensagem. Mas veja, e aí Jesus diz que as orações dele são floreadas, né? São rebuscadas com palavras difíceis. E aí Jesus continua. Eles fazem questão, né, de se assentar à cabeceira da mesa do jantar, primam por posições de destaque.
Enfeitam-se, olha só, olha isso, irmãos. É a Bíblia. É Jesus dizendo. Enfeitam-se com o brilho da bajulação pública. Colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor ou reverendo. Veja, se não é um retrato dos dias de hoje. Os pastores de hoje deixaram de servir a igreja e querem ser servidos. Cada dia inventam um título novo, né? É reverendo, é doutor, é apóstolo, é pai apóstolo. Exigem uma obediência das pessoas quase como um rei. E tudo isso culmina no quê? Em você que está me ouvindo, a carregar um fardo religioso criado por alguém que quer ser bajulado, que quer ter o seu ego alimentado, e ele dá o nome disso de evangelho para que você não questione. É por isso que você está cansado. É por isso que você está pensando em desistir. É por isso que se levantar para ir congregar para você tem sido um fardo. Tem sido uma coisa enfadonha, que tira, que rouba a sua paz. Porque talvez nesse momento você queria tirar um dia de folga. Você queria almoçar na casa da avó. Você queria se encontrar com seus parentes, seus familiares, com seus amigos, e não pode. Por quê? Porque eu tenho um culto. Porque se eu não for, o pastor vai me cobrar. Porque se eu não for, eu vou ficar de banco, de disciplina. Ele vai chamar a minha atenção. Poxa, eu queria tanto ir na praia. Eu não posso porque eu tenho que pedir pro pastor. Isso não é evangelho. Você é o modo fariseu de servir a Deus. Farisaísmo. Não é evangelho. O evangelho exige coisas de nós? Exige. Exige aquilo, o que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais. Exige de nós que nós amemos o próximo, que nós não julguemos os nossos inimigos, mas deixamos por conta de Deus, que é o verdadeiro juiz. Exige que nós creiamos em Jesus como nosso único socorro. E isso é evangelho. E é esse convite que Jesus nos faz. Ele nos convida a trocar o fardo cansativo do legalismo. O que é legalismo? Legalismo é a obediência estrita, rigorosa, a um conjunto de regras ou regulações. Jesus nos chama para trocar isso por um duradouro descanso da alma, que é segui-lo de verdade. Ele nos convida a aceitá-lo como nosso mestre. Ele é o supremo pastor. Por mais que sejamos pastores aqui na terra, somos ovelha do mesmo pastor. Ou seja, diante de Deus, o Wesley não tem nenhuma diferença para o Alex, ou para o Marcelo, ou para o Bida. Para Deus, somos todos iguais. Todos no mesmo nível. Pecadores em remissão. A diferença é que cada um foi chamado para uma função diferente. É uma função. É uma função. E ele nos chama para isso.
viver uma vida não de escravidão. Paulo já disse, olha, vocês agora são livres, porque vocês foram comprados por Cristo Jesus, então não se tornem escravos de homens novamente. E o que as pessoas têm feito hoje? Se tornando escravos de homens novamente. A gente já viu gente beijando o pé de pastora na igreja. Dá um Google aí que você vai achar. E aí você acha que aquele que se sacrificou por nós fica como? Aquele que deu a vida fica como? Está na hora de nós nos livrarmos desses fardos e seguir a Jesus como deve ser. E seguir a Jesus não pelo que ele pode nos oferecer, mas pelo que ele já fez. Veja que esses fariseus de hoje, como eles não têm nada para oferecer para as pessoas e só querem dominá-las, eles só querem dominar as pessoas, eles oferecem coisas que não são deles. Por exemplo, vem aqui e pare de sofrer. Mas quem que faz parar de sofrer? Vem aqui que o seu problema vai ser resolvido. Mas eu não conheço um homem na face da terra que resolve o problema de ninguém. Agora tá surgindo, né, Bida, aqueles pastores coachings, né, que prometem resolver os problemas da vida. Mas até então também não funciona. É só uma maquiagem. O convite de Jesus para você nessa manhã, para você nesse dia, nesse final de ano, é ir até Ele. Ir até Jesus. E você não precisa de um pastor para isso. Eu não estou dizendo aqui, né, para ficar claro, que você não deve congregar. Você deve congregar. Você deve estar entre os irmãos. É bíblico. É uma ordenança. Congreguemos. E não façamos como os pagãos, está lá em Hebreus. Mas o que eu estou dizendo é que você só deve obedecer cegamente, irrestritamente a Deus. E o que diz a sua palavra? Todos os outros, seja o pastor, seja o pregador, seja o missionário, seja lá que diabo for, a Bíblia diz para você julgar que espírito é. João nos ensina isso. Julgue que espírito é. Paulo diz, ouça tudo e fique somente com o que é bom. É engraçado. Nós vemos que ser líder de uma igreja virou um grande negócio. Eu sempre falo isso aqui. Não é nem só na questão do dinheiro, Bida, mas é como a gente sempre fala. Às vezes a pessoa não conquistou nada na vida e ela vai para a igreja e aí já é chamada de senhor, já é colocada em destaque. E o poder cega, o poder corrompe. Era isso que os fariseus faziam. Por isso eles temiam Jesus. Por isso eles não queriam que Jesus continuasse com a sua palavra de libertação. Por isso eles colocavam regras infinitas sobre as pessoas para que as pessoas não enxergassem a verdade. E a pergunta que eu faço para você cristão hoje,
Será que você tem enxergado o evangelho verdadeiramente? Ou você está sobrecarregado, entorpecido, cego pelas regras, pelos fardos que foram colocados sobre você? Eu quero terminar lendo um texto. Deixa eu só achar aqui. Mateus 7. E agora eu vou fazer que nem o Alex faz, eu vou ler um punhado de versículos. O Bida também faz assim, né? Lê um punhado de versículos, quase o capítulo todo. Mas eu vou deixar uma dica de Jesus aqui para vocês que estão nos acompanhando. É uma dica de Jesus, para que você não caia na cilada de carregar fardos que Deus não exigiu de nós. Eu vou contar uma historinha antes de eu ler, que diz assim. A história diz que um homem chegou, né, orando a Deus, e ele disse assim: Senhor, eu queria tanto te agradar, eu queria tanto te servir. O que eu posso fazer? Então Deus disse para ele: olha, pega esta carroça que está aí do seu lado e leve até o topo daquele monte. E aí Deus mostrou o monte para ele. E esse homem foi puxando essa carroça feliz e contente pelo caminho. Quando ele entrou na primeira vila, um colega dele estava carregando fardos de feno e disse: para onde você está indo? Ele: eu estou indo agradar a Deus, eu estou levando essa carroça aqui porque Deus me pediu e eu quero agradar o coração dele. E eu estou indo para o topo daquela montanha. E o amigo dele: poxa, eu também estou indo para lá, você não pode, é que eu estou muito ocupado, você não pode carregar esse fardo de feno para mim? Não vai pesar nada. Aquele homem refletiu e falou: realmente não vai pesar nada. Ele continuou a sua caminhada. Na próxima vila ele encontrou uma mulher que carregava alguns jarros de água e fez o mesmo pedido para ele. E ele aceitou. Na vila seguinte ele encontrou um familiar que pediu para ele carregar algumas pedras e ele colocou na carroça. E assim foi até ele chegar na base da montanha. E quando ele começou a subir, aquela caminhada começou a ficar difícil. Ele já não conseguia mais puxar a sua carroça. E ele começou a murmurar e a reclamar com Deus: poxa, Senhor, o Senhor disse que seria algo fácil. O Senhor disse que seria tranquilo subir essa montanha. E veja, eu não estou aguentando. O peso está demais. Eu vou desistir. Eu vou abandonar essa carroça porque eu não aguento mais. Não era o que eu pensava. Não foi o que o Senhor me disse. Então Deus aparece para esse homem e diz: olha, quem foi que pediu para você para colocar toda essa carga na carroça? O que eu havia te pedido era que você levasse a carroça. Você decidiu carregar o peso dos outros. E é isso que acontece com muitos de nós. Nós começamos a servir a Deus e somos contaminados pela síndrome do Messias, achando que nós vamos salvar todo mundo, achando que vamos resolver o problema de todo mundo. Não. A salvação é individual. A caminhada é individual. Cada um de nós, aqui a gente muda da carroça para a cruz, que é o que a Bíblia diz. Cada um tem a cruz para carregar. É individual. E você não precisa carregar a cruz inventado por outros. E esse é o problema de muitas igrejas hoje em dia. As pessoas carregam a cruz, não de Cristo, mas a cruz inventada de outros.
outros que não carregam nem a sua própria cruz. Mateus 7, 13 em diante diz assim: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para Deus, o caminho para a vida, requer dedicação total. E aí vem o alerta de Jesus. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais explorará as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é a obediência. É fazer o que o meu Pai deseja. E aí Jesus termina dizendo, posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que vocês fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco fora daqui. Veja, é muito sério isso que Jesus diz. Nesse texto aqui, na linguagem contemporânea da Bíblia, Jesus está dizendo que a gente não tem que se encantar com o carisma, com o sorriso, sabe, com aquela palavra doce. A gente tem que procurar o caráter. O que nós mais vemos hoje em dia nos púlpitos são a manipulação das emoções. A manipulação do comportamento. E veja que Jesus faz um alerta. Tem muitas pessoas usando ele para se tornarem celebridades. Influencers, né, nos dias de hoje. E então saber a senha, paz do Senhor, irmão, misericórdia, o sangue de Jesus, né, que são as senhas gospels por aí, não nos leva a nada. O que nos leva é aceitar o convite de Jesus e trilhar o caminho com Ele. Com Ele. Amém? Você possa refletir nisso que foi dito, lido no dia de hoje. Marcelo, consegue aquele louvor? Amados, eu preparei outro, tá bom? Então vai. Vai lá. Tá bom? Brigadeiros, pastor falou no começo, né? Para se lembrar. E Colossenses diz que Deus nos ressuscitou, né? Junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. E ele acabou com essa conta, pregando na. E ele veio de longe, tão longe, para sacrificar, né, a sua vida
pela sua. A salvação, se você quer ter certeza da salvação, pense o seguinte, a salvação é um presente de Deus, está em Efésios 2, falei inteiro. E aí ele oferece a graça. Então você não precisa ter dúvida. É Jesus que se salvou, não foi os homens, não foram as regras. A única regra que cumpriu foi Cristo. Nós só estamos aqui crendo que Ele é suficiente para perdoar nossos pecados, como Ele fez. Né? E Ele veio de tão longe para fazer isso. Ele desceu do céu. Eu esperei vim de tão longe por você, do alto distante, além do que a mente pode entender, querido mais firme. Olhos cansados de sofrer, mas dentro de mim tinha missão resgatar você. Se um dia me chamais, estarei aqui. Se soubesse a importância que tem pra mim, te faria viver pra sempre. Nem além do mar, as suas ondas pra te encontrar. Viajo pelo céu, pelos olhos seus, eu sou teu Deus. Eu esperei vim de tão longe de você, do alto distante, além do que a mente pode entender, feliz mais firme. Olhos cansados de sofrer, mas dentro de mim tinha missão resgatar você. Se um dia me chamarem, estarei aqui. Se soubesse a importância que tens pra mim, te faria viver pra sempre. Nem além do mar, as suas ondas pra te encontrar. Viajo pelos céus, pelos olhos seus, eu sou teu Deus.
Amém? Sou o teu Deus. É um pouquinho picado aqui o som, mas deu para entender a letra, que é o mais importante. Amém? Amém. Você que está no Face, Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te dê um excelente domingo, uma excelente semana, e reflita sobre a sua vida, sobre o caminho que você tem trilhado. E lembre-se sempre, Jesus está sempre com você até a consumação dos séculos, e Ele está a uma oração de distância. Fique na paz, Deus abençoe a todos.